Gravando. Tá Vamos bom. lá então, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar mais uma aula da UBMEP. Vamos começar nossa apresentação de tela aqui. E hoje é aula de exercício. Ao fundo sonoro, Isabelle e sua tossidinha. Vamos lá então. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Então vamos lá então. Exercício 15. Exercício de aprofundamento aqui. Quem conseguiu fazer ele? E aí, vamos lá então. Eu consegui. Conseguiu? Então, vamos lá então, Léo. É o Léo que falou? Não escutei direito. Foi. Dentre os números de dois algarismos, quais possuem a maior quantidade de divisores? Então, números de dois algarismos. Quem são eles, primeiro? É o 10, né? É, O do 10 11. até o 99. Exatamente. O 10 até o 99. Muito bom. E aí ele pergunta, dentre os números de dois algarismos, qual possui maior quantidade de divisores? E aí, como é que foi? Como é que a gente chega nesse raciocínio aí? Eu fui pegando os números aleatoriamente. Eu peguei o 99 e fui ver quantos divisores ele tinha. Aí eu fui fazendo com 98. Professor, o jeito que eu fiz esse foi muito nada a ver, mas eu acho que deu certo. Calma aí, deixa eu pegar o que o Léo falou. Ó, sua estratégia, Léo, rapidinho, viu, Yasmin? A estratégia do Léo não é bem matemática, é perigosa. Porque olha só, você vai pegando aqui, você vai ter que fazer pelo menos 89 verificações. Quer dizer, vai acabar o dia e nada. Viu, Léo? Eu consegui fazer. Não, mas eu entendi, mas você falou para mim que começou com 99, né? Aí Sim. depois você partiu para qual? Calma aí, viu, Yasmin? Eu vou escutar você. Ó, 98. O 99 tem quantos divisores? Ó a conta que eu tenho que fazer. Divide por 3 e ter 3. Correto? Divide por 3 de novo, dá 11 e divide por 11. Muito bom. Leozinho danado. Tá voando aqui na matemática, menino. Então, 99 é 3 ao quadrado vezes 11. Né? Sim. Pela fórmula que a gente estudou, quantos divisores vai ter o 99? Vai ser 2 mais 1 vezes o quê? 1 mais 1, não é? Sim. Não é só somar 1 ao expoente aqui, ó. Sim. Então fica 3 vezes 2, que dá 6. Correto? Sim. Então o 99 tem 6 divisores. Sim. Bem, então já perdeu, por exemplo, por 24. Aí depois disso você vai fazer o 98. Olha Sim. só, Léo. Você acha que esse seu raciocínio é producente, é eficiente? Ó, você vai fazer a mesma coisa que o 98. E aí você vai achar uma quantidade. Sim. E aí? E aí? E aí? Aí você vai fazer o 97 é primo. Não, porque o 97 é primo, então ele só vai ter 2. No caso, ele já perde por 99. E por 98. E aí você vai fazendo isso até o 10, será que é viável? É dificultoso. Pois é, então não sei como é. Qual que é a sua resposta? Vamos lá, o que você achou como resposta? Peraí, deixa eu entrar aqui. Por enquanto, eu vou escutando a Yasmin. Diga aí, Yasmin, sua ideia. Tá. O primeiro número que eu pensei foi 64. Por quê? Porque eu jogo muito Minecraft, né? Ah, sim, E no claro. Minecraft, quando você junta o máximo de blocos, é 64. Se você divide por 2, 32, divide por 2, 16, divide por 2, 8, 4 e 2.
Certo, Aí eu comecei com 64 porque eu achei que ele tinha vários múltiplos. gostei. Ah. Besouro. Aí Diga eu aí, Léo. fiz Calma aí, a o Léo quer falar a fatoração. resposta dele, por enquanto. Calma aí, fala aí, Ah, Léo. tá bom, peraí. Não, eu falei divisores, porque Ah, tá, não, 64 então beleza. Não, não, eu quero saber a sua resposta, mas vamos lá, eu tô escutando a Yasmin então. Aí, beleza, 64. Qual o próximo passo? Aí eu fatorei o 64. Fatorou 64. E aí você achou, por exemplo, se eu não me engano, 2 elevado a 6, né? Sim, Portanto, o 64 possui 6 mais um, mais 7. 7 divisores. Eu acho pouco. O 99 deu um a menos. Eu acho que tem número que tem mais que 7 divisores. Eu acho. Tem números que tem 12 E aí? divisores. Mas aí você parou no 64, Yasmin? Não, não. E aí? Eu achei dois números aqui na minha resposta. Hum, Eu achei 96 e 90. Tá. A fatoração de 64, aí por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Deu 1 no final. Tá? Aí fica 6, 2. E aí eu pensei assim, não, mas será que dá certo isso? Porque só 6 é muito pouco, deve ter algum que tenha mais. E, tipo, na casa dos 90 eu tinha certeza que ia ter algum, Na né? verdade é 7, né? O 64 é 7. É. Porque você Aí eu soma tinha um. certeza que ia ter algum lá pra casa dos 90 ou alguma coisa assim. Aí eu falei, vou tentar aqui usar o 64 como base pra achar outros. Então eu Aham. peguei o 64 e multipliquei por 2, que não deu certo, porque dá 128 e passa de 2 algarismos. Aí eu peguei o 32 e multipliquei por 2, que dá 64, então não adianta em nada. Isso. Aí eu pensei, e se eu pegar os 32 e multiplicar por 3? Foi o que eu fiz, né? Aham. Aí você multiplica, dá 96. Eu falei, olha que maravilha, 96. Aí Certo. você fatora o 96. Aí 96? 96, Calma aí. é, Você chegou no 96 multiplicando 32 por 3? foi. Exato. 32 dá 96. O 96 é um candidato interessante. Certo. Vamos fatorar aqui 96. Divide por 2. Divide por 3. Que eu já sei que a resposta dá 32. Né? Uhum. Sim, sim. E aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Sim. Certo? Uhum. Então, Uhum. somando aqui os expoentes, agora eu vou fazer direto aqui. Seria 6. Travou aqui, calma aí. Seria 5 mais um, 6. Vezes 1 mais 1, que é 2. Então tem 12, já passou, né? Tem 12 divisores. Então 96 tem 12. Como o 96 tem 12 divisores, eu já coloquei ele na lista de que tem mais, né? Sim. Agora, Aí eu os- queria, desculpa, pode falar. aí eu queria achar outro na casa dos 90, porque 90 é um número bem grande. Eu não ia Sim. tentar os números ímpares, porque, sei lá, parecia que eles iam ter menos. Então eu peguei o 90, que foi o que de cabeça eu pensei que ia ter mais. Mas não tem. Não, tem. Cadê a faturação de 90? Peraí, deixa eu faturar 90 aqui. 90, vamos lá. Mas assim, antes de fazer o 90, eu quero dizer que sua maneira de pensar, ela não tem nenhuma diferença da maneira do Leonardo. É o palpitômetro. Você está usando a sua intuição, seu palpite. A única diferença é que você Sim, um colocou pouco. o jogo Minecraft aqui para te dar uma, Ajuda, um auxílio. uma luz aí, porque você vê que a quantidade de blocos lá, né? Enfim, Não, é porque é um número que eu mexo bastante, né? Porque eu gosto de jogar. Eu já tô sim. mais familiarizado. Tem 4 dinamite. Então, olha só, o 90, ele vai ser 2, que é o expoente do 1 aqui, ó.
O expoente do 2 é 1, então 1 mais 1 é 2, vezes 3, porque aqui o expoente do 3 é 2, 2 mais 1, 3. Tudo bem? Eu não estou colocando aquela fórmula, não. Vezes 2, que também vai dar 12. Também deu 12. Então, houve um empate aí. Então, Essas aí foram as minhas duas respostas. mas a análise que vocês estão fazendo ainda não é uma análise matemática. Assim. Vocês ainda não estão explorando a matemática. Vocês estão fazendo conta. É legal, mas eu quero ouvir uma outra estratégia, alguma coisa. Alguém que tiver algum plano mais arquitetado aí. É o Cauã nessas horas. Bem, a gente está procurando o número de dois algarismos. Esse número ele é da forma, sei lá, AB assim, ele é da forma AB. Só que aqui eu vou colocar um traço em cima dizendo que aqui é as dezenas, aqui é as unidades. De modo que ele vai ser um primo aqui, na forma fatorada, elevado a alguma coisa aqui que eu também não sei, chamar de alfa, 1, certo? Vezes um outro primo, elevado a um alfa 2, e assim sucessivamente. De modo que ele vai ter mais divisores quando acontecer o quê? Para que ele tenha mais divisores possíveis. O que tem que acontecer? Bem, quanto maior forem os expoentes aqui, ó, entre aspas, não pode ter só um maior, né? Porque, por exemplo, a gente viu 64 é bem grande, né? 64 é 2 elevado a 6. Então, ele é bem grande, só que como só é 2 elevado a 6, deu ruim, porque Dá 7 algarismos. dá 7, né? Então tem que ter essa combinação. Então você tem que pensar, é um número na forma fatorada, de modo que isso aqui seja o maior possível, os expoentes, tá? Então se você achar um número que aqui seja por exemplo, quanto mais números primos tiverem aqui, já acontece uma coisa interessante. Por exemplo, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Dá quanto? 2 vezes 3 vezes 5. 30. 30 30. Que é 6 vezes 5. vezes 7. 210. Então, já passou? Não passou de 2 dígitos? Sim. Então não faz sentido eu trabalhar com 7. Eu tenho que trabalhar nessa pegada aqui, né? Uhum. Então aqui se eu colocar, por exemplo, 4 para baixo. 2, dá quanto agora esse número? 15 vezes 4. 60. 60? É. 60. Dá 4 vezes 3 dá 12, vezes 5 dá 60. 60 vai dar um número bom. 60 é um candidato interessante, hein? Dá 12 Ses- dígitos. 60 é um candidato interessante, mas calma aí. Se eu colocar 3, e aí, o que acontece? Dá 120. Passou, né? Passou. Aham. E se eu tirar esse 5 aqui e colocar um 2 aqui? 9. Dá 72. Hã? Dá 72. Essa multiplicação. 72? 72 também É, dá 12 dígitos. Então é isso, pessoal. É assim que eu quero que vocês pensem. Tá? Entendi. Eu não vou dar a resposta, obviamente,
mas eu quero que vocês pensem de maneira mais prática, fazer menos conta e pensar de modo mais matemático, tá? Mais racional. Mais racional. E essa questão, ela vai de encontro com aquela aula que eu dei, tá? Eu só vou falar disso depois que vocês tiverem certeza da resposta, tá? Eu tenho certeza de 5 números. Não, calma. Vamos pensar primeiro na quantidade de divisores. O número mágico, por enquanto, que a gente está tendo, é um número de 12 divisores, né? Sim, que é o máximo. Será que esse é o máximo? Essa é uma Pelo que eu questão. calculei, é. Não é possível um número ter 15 divisores sei lá. Talvez com mais de 2 algarismos. Não, só pode com 2. Senão não Então, faz sentido. 12. E aí? E aí, pessoal? Eu confio em vocês. Eu sei que vocês são capazes de resolver isso aí. Eu acho que tem um, professor. Qual que é o número? E o 0 divide 1, 2, 3, 4, 5. Ao infinito e além. 0 não divide ninguém. O zero não divide ninguém, hein? Não existe divisão por zero. Você pega assim 6 e divide por zero, você acaba com a matemática. A matemática explode. 84. 84? Por que 84? 84 Porque quando você vai fazer a conta dos divisores dele, dá 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Vezes quanto? 3 vezes 2 vezes? 2. Não, então, 3 vezes 2 vezes 2 de novo? É. Isso aqui não dá 84 ainda, não. 4, 12, vezes... Não. A faturação dele é 2, 2, 3 e 7. Aí a multiplicação já dá 3 vezes 2 vezes 2. 2, Vezes 2, vezes 3, vezes 7. vezes 3, vezes 7. Agora eu entendi. Então, aqui, Dá 12 quantos ainda. divisores esse número vai ter? Dá 12 ainda no final. Dá 12, né? Porque aqui soma mais um. Fica 3 Três. daí. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, fica 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, né? Exato. Rapaz, 90 também dá 12. já achamos um caminhão de número que dá 12, hein? Tem o 90 também que dá 12 e o 96. 90, 96, o 60 dá 12, não? Dá. Tem o 60, o 30, o 20, o 15, o 12, o 10, o 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e 1. Pessoal, então são todos esses que estão dando 12, né?
Será agora a que teria gente como precisa. analisar outros? Então, vamos pensar se aí que tá. Eu quero que vocês aprendam a pensar matematicamente. Então, o que que acontece? Você está começando a ter uma hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é que o número máximo seja 12. Então, a gente tem que provar que não tem como ter ninguém maior que 12. Então, a gente tem que pensar nessa forma aqui. A gente tem que pensar o seguinte: a Yasmin colocou aqui na base o 7. Eu acho que não compensa colocar o 7. Tem que ser o menor possível para dar mais possibilidades. Então, por exemplo, eu penso assim, que o 2 O 3 e o e 5. o 3 são candidatos, né? Futuramente o 5. Agora vamos pensar só o 2 e o 3. Antes de pensar o 2 e 3, vocês concordam que se pensar só no número primo não é vantajoso? Porque olha só, a gente viu que o máximo que pode ser aqui é o expoente 6, que dá 64. É isso que eu queria que vocês analisassem. Se for 7, o que acontece? Passa de 2 dígitos, né? Sim, Uhum. Porque 7 vai dar 128. 128. Então não compensa. Então o máximo aqui é 6. Então vamos pensar Sim. de dois dígitos. De 2 dígitos. Qual que é o máximo que esses dois podem ter ao mesmo tempo? Pensando no número maior que 12, né? Obviamente. Então, por exemplo, se eu coloco 2 aqui, vamos colocar sempre um menor no maior, né? Se eu coloco 2 aqui, aqui tinha que ser 6, né? Para dar 12, né? Mas não dá. Então, não, dá, quer dizer, 5. Eu tenho que somar 1. 5 dá? 9 vezes quanto aqui? 9 vezes 2, 18. 9 vezes quanto é um número bom aqui? Que dá 2 dígitos. Vocês entenderam? Qual é o raciocínio? O maior número vai com o menor expoente e o menor número vai com o maior expoente. Então, por exemplo, se eu coloco 2 aqui, eu tenho que somar 1, né? Então vai dar 3. E aqui, qual o número que eu posso colocar aqui de forma que o resultado seja menor que um número de 2 dígitos? Bora, gente, dá um palpitômetro aí. Aqui tem que ser 4. Vamos tentar 4? Eu não tinha feito. Eu não tinha feito essas atividades de aprofundamento, eu tô tentando fazer aqui agora. Você concorda com o meu raciocínio, Cauã? Repete aí, por favor. Que tá fazer aqui. Então, o raciocínio que eu estou falando é o seguinte: a gente analisa só o número primo menor possível. A gente viu que aqui o máximo é 6. No 6 a gente viu que no máximo 7 divisores. Então a gente passa para 2 primos, tá? Sendo que o maior deles a gente coloca o menor expoente. Certo? Uhum. E esse aqui, o menor expoente aqui no caso é 1, né? O menor aqui é 1. E aqui eu vejo qual que dá no máximo. Aqui eu vejo qual que dá no máximo. Qual que seria o máximo aqui possível? Então, ó, 3 vezes alguma aí coisa. É 1. Né? De forma que seja maior que 12, porque 12 a gente achou um caminhão. Se não der certo, acho a gente... que maior que 12 não tem. É que aí diz, ó, a questão diz, quais possuem a maior quantidade de divisores? Talvez 12 seja o maior. Então, eu estou tentando provar isso, eu estou tentando provar que 12 é o maior. A gente está, na nossa intuição, convicto que 12 é o máximo possível, mas o que me garante que não exista um maior, entendeu? Então a gente está analisando os casos. Tem alguma coisa a ver com os números terem 2 algarismos? Sim, porque é como se limitasse, né? Porque se não fosse qualquer número, a quantidade de divisor vai aumentando, né? Por exemplo, se fosse 1000, aí aumenta muito. Mas o fato de 99 ser o último é porque realmente tem um limite, né? Então, assim, por exemplo, se eu coloco... Aí seria 5 nesse 2. 5. Por que 5? Porque dá 32 vezes 3, que dá quanto? 32 vezes 3 dá 96. Dá 96.
Mas você Mas concorda se que fosse aqui 6, vai dar o 12, o número mágico, ó? sim, vai dar o 12. Então, esse caso aqui não me interessa, né? Esse caso não me Não. interessa. Então, eu tenho que pensar o que aqui? Mas, professor, Ah, eu acho que, tipo, você foi lá, a gente botou, né, 2 elevado a 5, que é o maior que a gente viu, e 3 elevado a 1. Mas isso. toda vez, se eu não me engano, se você desce 1 no 2, você sobe 1 no 3. Isso. Não seria? Ou seja, você me daria 12 no final. Faz Porque senão sentido. fica passando. É isso que eu quero. Um pra lá e Exato. um pra cá. Né? Por exemplo, se eu coloco 2 aqui, então você está dizendo que cai um aqui, né? Vamos ver se faz sentido. Não, É, Mas realmente, esse é o raciocínio que eu quero. Isso é a matemática que eu estou correndo atrás. Então, por exemplo, aqui vai isso. dar 9. 9. aí já passa. Que número que eu posso colocar aqui que vezes 9 dá menos? Tem que ser maior que. No máximo 10. Se eu colocar um 4 aqui, já passa, né? Já. Então, um 4 aqui, por exemplo, passa. Então tem que ser um 3, né? 3 daria Sim. 72. Dá 72. E aí, novamente, ó. 3 mais um, 4. 2 mais um, 3. 4 vezes 3, 12. 12 minutos. Entenderam? Uhum. Então, eu tenho que tentar o último caso, que é esse aqui. Eu colocar o 5 e ver o que acontece. Né? Então, isso aqui só faz sentido se eu achar três números aqui, ó. Esse vezes esse. É tudo mais um aqui, tá, pessoal? Esqueci de colocar. Vocês sabem que tem que somar um aqui no expoente, né? Então, x mais Uhum. um, Depois multiplica. y mais um, z mais um, de modo que o resultado dê maior que 12. Correto? Uhum. E aí, análise novamente. Então, a gente analisa novamente. E aí, a gente vai. A Ô, gente vai. professor, Ah, ó, para você utilizar o 5, pelo que deu para entender aqui, para você utilizar o 5 lá, a multiplicação do 2 do 3 com expoentes já colocados sim. tem que ser um número que quando multiplicado por 100, que quando multiplicado, tá, tem que ser um número Esse aqui, tem que ser esse cara aqui. de um algarismo. Não, de O resultado, não? não, um número de no máximo 18. Tem que ser no máximo 18. Ah, é, porque 20 dá 100. É verdade. É, tem que ser no Máximo máximo 18. 18. Isso, perfeito. Então, 2x vezes 3x tem que ser no máximo 18. Perfeito. 2 elevado Para a x. utilizar o 5. Perfeito, entendi. Perfeito. E, 18. Então aqui só pode ser, por exemplo, 2. Aqui não pode nem ser 2. tipo, o 1 poderia. O Pode, 2. pode, mas. Porque vai dar 4, né? Não, aí dá, que aí fica 4 vezes 3. 12. Dá 12 vezes 5 dá 60. Só que se for mais um aí, se eu não me engano, já não dá. Então aqui eu É, não somo. dá, porque aí fica. Então ficaria Aí soma, aí 3 vezes mais 2 vezes vezes 2 vezes 2, 2. que dá 12. 12. 12. Né? Então, realmente o 5 também não é uma boa ideia. E nem o 7, né? Nem o 7. Então tá, 12 é o. Beleza, 12 é o cara. 12 é o cara. Agora, como é que eu faço isso matematicamente, professor? Aí é a tal da heurística. O que acontece? Vamos pensar. Se for, agora, matematicamente, vamos pensar em expoentes genéricos aqui, ó. Tá? Vamos pensar tipo x, y, ok? E z. Então assim, para x, se fosse só um número, a gente já viu, né? Não, quer dizer, eu acho que a gente está convicto que a maior quantidade é 12, né? Numa OBMap, pessoal, essa explicação que vocês deram é suficiente, tá? Eu só queria aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, se fosse dois números, você concorda que eu não sei qual é o expoente. Então ficaria assim, x mais 1, correto? Vezes, eu não sei qual é o expoente do 3. Então ficaria y mais 1.
Então, eu ia brincar com esses valores aqui nesse binômio. Isso aqui chama binômio. Tá? Então, um binômio Ah, vezes outro binômio. Então, esse produto aqui, eu ia brincar com esse binômio. Então, é interessante vocês brincar com isso aqui. Porque você vai alterando o valor do x e do y. E vocês vão vendo que esses valores aqui dá no máximo 12, né? uhum. Sim. Então, essa é a lógica de aprofundar. Então, agora pronto, a gente já sabe que é 12. Agora, quais são os números cuja a quantidade é 12? Ah, Eu agora acho que poderia usar contagem. 172. contagem, né? Uhum. Princípio de contagem. Isso é do Tipo, sexto ano. Quem não lembra, eu É. vou reforçar, né? Então, eu quero. Então, vai lá, calma, vai falando aí, que é melhor. aí, tipo, poderia pegar os divisores de 12 O divisor de 12. e, tipo, 12 é igual a x vezes y vezes z. Pegar os divisores de 12 e tentar colocar eles aí e multiplicar entre si pra achar a quantidade. Divisores de 12 é 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 6, 4, 6 e 12. Uhum. Aí, primeiramente, não pode ser nem 12, nem 1, né? Por Já que quê? não, já Eu que sei não que não tem pode. expoente, não tem expoente zero. E Ah, também não tem expoente, não vai utilizar expoente 11. tá. Entendi. Vai lá agora. Aí a gente ficaria só com. Eu tô bolando aqui tudo na hora, tá? Sim, sim, A gente ficaria só, essa é a ideia. a gente ficaria só com o 2, o 3, o 4 e o 6. Certo. Quem não entendeu por quê, pode falar, perguntar, viu, pessoal? Porque aqui, por exemplo, ó, por que que não pode ser 1? Vocês entenderam por quê? Hã? Ixi, mas pessoal, eu acho que o pessoal não tá entendendo, não. Peraí, cheguei aqui. Checa aí. Ó, isso aqui são os Não entendi divisores uma parte da explicação. de 12. Isso aqui são os Eu acho divisores que de 12. talvez fazer contagem não seja tão necessário, já que são poucos números. São pouquíssimos, É, mas eu quero poderia, saber como é que a gente descobre eles. tipo, pegar o primeiro. Eu pegar o 2, por exemplo. O Hã? 2 lá. O 2, para Aqui. dar 2 vezes x, para dar 12, x tem que ser 6. O x só pode ser 6. Então Aqui? já tem um. É, Não. Aqui vai ter. Não pode ser 6, não, porque olha só, se eu coloco não, 2 tem que elevado. pegar os divisores. Hã? Tô falando dos divisores. Ah, Tipo, Eu sei, cara, eu não tô ligando pra isso não. como são. assim? Tipo, no máximo são 12, como eu falei antes. Sim, Né? São 12 divisores no máximo. E eu tenho essas 4 possibilidades. Eu posso fazer na mão, já que são poucas. sim. Então, por Tipo, exemplo, você vai pensar, se o número for só base 2, é possível? é Não. possível? Não. Porque o máximo aqui é 6, que dá 30, dá 64, né? Uhum. 64. E E também porque aí, não tem expoente. ele daria 7 divisores. Então, você iria para o próximo. Seria o 2 e o 3. Aí você ia brincar com esses números aqui com os expoentes. X e Y. Sendo que X e Y, só que sendo que X mais 1 vezes. Y mais 1 dá 12. Exato, você tem que procurar os caras que dão 12 aqui. Sendo que Se, o X mais 1 é um divisor e o Y mais 1 é outro divisor. Para isso que vai servir sim, isso. aí eu vou trocar. Tipo, eu pegar, dizer que o x mais 1 é o 2. Se o x mais Dizer 1 que for o mas é, 2, então o X é igual a 1, né? x é igual a 1. E o Y E será 6. Então aqui o Y vai ser é, o y será 5. Mas, tipo, 5. trocando os valores, Só trocando aqui, né, né? Que aqui porque é não teria como fazer assim. o que passaria, né? Obviamente. Então aqui seria 5 dá E ali 32. seria 1. E aí 1 seria dá 3. 32 vezes 3 é o 96. 96. Achamos o Aí, primeiro. tipo, você já teria 1.
Agora a gente vai Aí, brincar com esse aqui, né? é, 3 e 4. Então, aqui a gente vai pensar que aqui é 3. Desculpa, o maior sempre no menor. Vamos pensar que aqui é 4 e aqui é 3. Para que ser 4, o x tem que ser quanto? 3. 3. 3, E aqui para ser 3, o y tem que ser 2. 2. 2 elevado a 3 é 8. E aqui, para ser 2, 9. 8 vezes 9? Nossa, 72. 72. Então, 72 é o outro candidato. Certo? Uhum. Tem mais algum caso? 1 e 12 é possível? Não. Né? 12 não. Então, vamos para o próximo. Então, Quer colocar agora, o 5? exato, agora é colocar na brincadeira um 5. Seria uns. Desculpa. Professor, entendi nada. Hã? Ô, Léo, calma aí. Entendi nada. Olha só, Léo. Isso aqui que a gente está fazendo, que eu estou riscando, é a fórmula, correto? E aqui é os expoentes do Sim. número. Então a gente trabalhou com 2 e com 3, porque com 2 só não dava. Agora a gente vai trabalhar com 2, com 3 e com 5. Se você entender isso do 5, você volta depois aqui no vídeo, você vai entender tudo isso. Só que eu vou explicar agora calmamente e eu vou fazer a conta aqui embaixo, porque eu não fiz a conta, eu fiz de cabeça. Então olha só. Esses aqui são os divisores do 12, correto? Sim. Então eu quero um número aqui, vezes aqui, que dê 12. Tá? O único caso possível Entendi. É o 2 vezes é 2 2. vezes 3. Deixa eu só voltar que a ordem aqui seria ao contrário, né? É, Seria 13. o maior 2 vezes. Esse aqui, essa conta y mais tem que ser 2 também. Vezes esse aqui também tem que ser 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3 dá 12. Certo? Ah, E agora eu tenho que analisar os casos que acontece isso nesses expoentes. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou falando que o z é 2. O z mais 1 é 2. Para o z mais 1 ser 2, quanto tem que ser o z para isso aqui dar 2? Quanto que mais 1 dá 2? 1, correto? Uhum. Então aqui é 5 elevado a 1. Entendendo? Isso aqui eu não fiz. Ó, y mais 1 tem que dar 2. Que número que eu coloco aqui para dar 2? No 3. só. 1 também. E por último, que número que eu coloco aqui no 2? Ah, isso aqui dá 3. 2. Já falei a resposta, desculpa, né? Então 2 mais 1 dá 3. Então o x tem que ser 2. Sim. Quanto que dá essa conta aqui? Vai ser 4 vezes 3 vezes 5. 60. Que 60. dá 60, né? 15 vezes 4, 60. Agora uma pergunta é o seguinte. Será que se eu trocar esse 3 para cá e esse 2 para cá, ou seja, se eu ao invés de colocar aqui um 2, certo? Colocar um 1 e aqui ao invés de um 3, colocar um 2. Será que também não dá, não? Não, porque aí a multiplicação de 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vai dar... a multiplicação do 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 vai dar 36. Dá não. Aqui é 2. Aqui é 3. Não, aí é 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1 outro é lá, 2. 3 no elevado a outro 2 lá. é 9. Ah, é 18. Olha só, isso aqui vamos Eu fazer aqui. tava 3, dizendo que era 3 4. elevado a 2 é 9, não é? Está somando 1. Então 9 vezes 5, Então vai dar. 45. 45. 45 vezes 2? 90. Não, Vai dar. 90 que vocês 90. falaram no começo da aula? Certo? Sim. Só falta um. Por último, eu posso trocar aqui por 2 e tentar. Não dá não. Eu não posso tentar não. Eu acho que não vai dar certo. Acho que são esses, né? Certo não. Tem mais algum? Termina Tem mais, nem um zero e nem em cima. Tem. tem mais ó. Quem? Tem um. Quem? O 84.
A gente deixou passar o 84? Sim. O 84 tem. Não tem. O 84 também tem. Eu não lembro agora. 12 algarismos. Tem 12 divisores? Ah, Eu não tem. lembro. Tem? Tem. O 84 aqui é o que, pessoal? Tem. Então eu não entendi por que deixou passar. Ah, porque pode ser um 7 aqui também, né? É o 7. Ao invés- além do 5, pode ser um 7, perfeito. E aí ficaria a mesma coisa, porque o que troca é o expoente, né? Ficaria 3 vezes 2 vezes 2, exato, o 84. Porque o 84 seria 3 vezes 7, 21, 21 vezes 4, 84, perfeito. Obrigado, Léo. Só que não dá para trocar, né? Ou dá? Não, Eu dá não. eu passar o 2 para cá, não, né? Não. Não, Porque seria E aí, 18 vezes 7. eu ia passar. Não dá. Então, a gente usou aqui a ideia de binômio, tá? Multiplicação de binômio. Então, são 5 números, correto? Vamos ver? Questãozinha longa. Questão. Vocês decoraram esses números que eu vou apagar aqui? Peraí, deixa eu anotar. Ixi, Eu já- Maria. Tá aqui no computador. Pode deixar. Aí. 96, 90, 72, 90, 60 e 84, 84. 82, 60. Tá, vamos ver a resposta agora. Questãozinha Tá trabalhosa. certo. Questão 1, né? Só um pouquinho. Só um. Oi? Não, 15. 15. A 15. É o 60, 72, 84, 90 e 96. Tá? E ele começa analisando que nem a gente, ó. Vamos analisar os números de 2 algarismos. Ele faz o produto maior possível e vem analisando os expoentes, tá? Uhum. Agora eu vou falar um pouco daquela motivação que eu dei naquele dia, tá? Que eu acho que ficou em aberto. Então, o que acontece? A pergunta é, por que que o dia tem 24 horas, por exemplo? Professor, eu não entendi o que você queria passar com aquelas perguntas. O que era para fazer quando eu vi lá um vídeo? O que era? Não, ali era uma motivação para começar uma aula, tá? Depois eu explico para você com calma. Ah. Ó, um dia tem 24 horas. Só que uma hora Sim. tem 60 minutos. Por que 60, né? Minutos? Né? Então, por que 24? Por que 60? Por que que um ano tem 365? Às vezes, Dias. e mais um quarto de dia, mais não sei quanto, né? Por que não 366 logo? Né? Então, são essas perguntas que a gente investigou no começo. E é o seguinte, pessoal, isso tudo tem a ver com uma evolução do homem e é onde o papel do número de divisores faz toda a diferença, tá? O 24, ele é um número que a gente chama de abundante. Ele tem uma quantidade de divisores em que a sua soma é abundante em relação ao próprio número. Então, por exemplo, se você pegar o 24, ele tem muitos divisores para o tamanho dele. Ele não tem mais que o 60, mas para o tamanho dele, que é 24, se você analisar todo mundo que está embaixo do 24, ele é o maior. E muitos que estão acima também. A quantidade de divisores. E isso é fundamental, pessoal. Isso é fundamental, porque olha só, graças ao dia ter 24 horas, por exemplo, a questão de tomar medicação. Você nunca vai tomar um remédio de 5 em 5 horas. O médico nunca vai te passar um remédio de 5 em 5 horas. Por quê? 6 em 6. Porque o 5 não divide o 24, exato. Então, sempre que o médico te passa uma medicação, ele te passa na quantidade de divisores do 24. Então, você pode tomar um remédio de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 6 em 6 Então, por que horas, existe 760 horas num ano? de 8 em 8 horas. Calma aí. Vou explicar já já, só para não me perder. De 12 em 12 horas e uma vez por dia, né? 24 horas. Então, olha só,
os médicos, eles só passam remédio para vocês nesses horários aqui possíveis, tá? Qual é a sua pergunta, Leonardo? E por que tem 8.760 horas? Porque isso aí, na verdade, é o produto de um dia vezes 365. Aí não é bem uma unidade, né? Porque isso aqui é uma composição desses dois números. Aí não é uma composição, então já não é uma coisa pura. Não é uma coisa pura. O que é puro é a questão do dia ter 24 e do ano ter 365. Porque isso aqui não depende de nada, né? Então, olha só. As civilizações antigas, pessoal, elas perceberam que o dia, eles demoravam um certo período de tempo. Isso aí é fato, tá? Ficava o Sol, eles olhavam o Sol dar a volta na Terra, né? Que na verdade eles sabiam que era a Terra que dava a volta no Sol, e no outro dia amanhecia. Então eles dividiram isso, pessoal, em 60 períodos, né? Chamadas de minutos, de segundos e minutos. Por quê? Porque os babilônios, a unidade, o sistema deles era sexagesimal. Tinha 60 símbolos. O nosso sistema ele é decimal. Isso também, Isso eu acho influencia. que eu acho que esse também é um dos motivos de uma circunferência ter 360 graus, né? Exatamente, a circunferência Por de causa dos 360 graus por causa disso, porque como foi herdado dos babilônios, que o sistema era de sexagesimal, ou seja, tinha 60 símbolos, então tudo derivava disso. Então, a circunferência teve uma época que ela, ao invés de ter 360 graus, ela tinha 100 graus. Nossa, ela tinha 100 graus, tá? A circunferência ela tinha 100 graus. Essa unidade não era graus, era chamada de grado. Então, aqui era 25, aqui era 25, aqui era 25, aqui era 25. Mas isso não foi para frente. Por quê? Porque a quantidade de divisores do 360 em relação ao número é muito maior que a quantidade de divisores do 100. Isso faz toda a diferença. Eu vou pensar de modo contrário, para vocês verem a importância disso. Existe uma espécie de cigarra. Existe uma espécie de cigarra muito interessante. Eu acho que é cigarra, pessoal. Ela fica boa parte da vida no casulo. É cigarra que fica assim no casulo? Embaixo da terra? No caso, essa cigarra ficava embaixo da terra. Sim. E essa cigarra... Oi? Oi? É da cigarra que fica um tantão de anos embaixo da terra, tipo uns 15 anos até. Exato. Só que essa cigarra específica, ela é interessante. Existem duas espécies de cigarras que elas tinham um predador. Que mal ela nascia, os predadores iam lá e comiam elas. A pergunta é, isso há muitos milhares de anos. A pergunta é, quem que sobreviveu? A cigarra ou o predador hoje? Foram a cigarra. Predador. A cigarra. Os predadores, eles caíram em extinção. Não existe mais esse predador na face da Terra, tá? Só mesmo a história dele. Essa Foi por causa cigarra... que Ele esqueceu. esse predador foi caçado ou esse predador não conseguiu comida? O que acontece? Esse predador, ele também ele dependia de que a cigarra nascesse, né? Então, o que acontece? Essa cigarra, ela teve uma evolução que não tem como falar que não existe... que falar que tudo é aleatório, né? Porque, olha só, essa cigarra, ela nascia na Terra de 13 em 13 anos e a outra espécie de 17 em 17 anos. Então, os predadores também ficavam adormecidos. Eu não lembro qual é o nome do predador. Só que, olha só, vocês concordam que se a cigarra, se elas, ao invés de 13 em 13, fosse, sei lá, de 2 em 2 anos, a chance do predador
A chance do predador pegar não seria Aí, muito grande? Porque a cada 2 anos, o predador ia acordar e ia ter cigarra. Os que acordassem antes iam morrer de fome. Mas vocês Peraí, concordam esses que... bichos dormiam por anos? Não, exato. A cigarra, ela nascia de 13 em 13 anos, a família de cigarras. E de 17 em 17 Ah, anos, uma certo? multidão de cigarros, né? Nascia cada Exato, 3. exato. E esse predador, ele tinha que acompanhar esse nascimento. Estão entendendo a lógica? Então, aham. por exemplo, se a cigarra, ao invés de 13 ou de 17, nascesse de 15 ou de 12, a quantidade de anos, a quantidade de chance de o predador pegar a cigarra seria maior. Por quê? Porque 15 e 12 tem muitos divisores. E os divisores é o que representa a quantidade de anos que poderia nascer a cigarra. Já 13 e 17, o predador ele tinha que acertar exatamente o ano. Porque como esses números são primos, ou era no ano 1 ou daqui 13 anos. No caso da espécie cigarro de 13 em 13. O outro ou era no ano 1 ou daqui 17 anos. Certo? Então, isso aqui não é a mesma coisa, por exemplo, se fosse de 15 e 12. Porque os predadores eles poderiam acordar tentando pegar os divisores aqui. E aí sobreviver à espécie, entendeu? Então, essa guerra entre o predador da cigarra, tem na internet aí, pessoal. E a cigarra, quem venceu foi a cigarra. E ela usou a matemática para sobreviver desses predadores que caíram em extinção. Eu não sei se eu expliquei bem, eu não sei se eu fui claro, tá? Mas eu achei muito curioso para vocês entenderem o inverso de ter muitos divisores, quando tem poucos, tá? Então, enfim, se você tiver alguma dúvida agora, por favor, pode falar. Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouco nisso, assim, sabe? Nada é por acaso, assim, tipo, por mais que você não acredite em Deus, mas a evolução de Charles Darwin tem a ver com isso, por exemplo. Como é que um ser que desprovido de inteligência, pelo menos até onde se sabe, ele decide, através de milhões de anos, se reproduzir em números primos, de forma que essa decisão fez com que o seu predador fosse cair em extinção. Olha o tanto que isso é forte, pessoal. Concordam? Uhum. Né? Então, assim, isso é fenomenal, velho. Quer dizer que eles sabiam dos números primos. Eles tecnicamente sabiam dos números primos antes da gente. Então, eu não vou dizer que tecnicamente eles sabiam a matemática dos números primos, porque se eu te der um exemplo da abelha, a abelha talvez é a espécie mais evoluída, inclusive mais que o homem em relação a tudo, não só É, matemática, mas eles é criaram, uma... eles criaram as paredes da colmeia com uma forma hexagonal, né? Exato. Olha, como é que Pra você dar mais explica isso? estabilidade. As abelhas, elas criaram seus territórios de uma forma que, na matemática, depois de muitos anos, os matemáticos conseguiram provar que é a forma que tem maior área com a menor quantidade de material produzido. Então, olha, ela otimiza. O que é otimização? O que é otimizar? Ela potencializa no Gasta máximo. pouco e faz muito? Exato, gasta pouco e faz muito, potencializa. Então, nesse caso aqui, a otimização é maior área com a menor quantidade de material, tá? E sem contar que a política das abelhas é uma coisa incrível. Tem umas matemáticas das abelhas, pessoal, que usa matemática muito avançada. Sem contar que politicamente ela é uma autocracia. Não existe governo comandando. Toda abelha nasce, ela já sabe o que ela tem que fazer na sociedade. Por isso que é automático. Não existe um sindicato, ou direita, esquerda, não existe. As abelhas, cada um nasce já sabendo o que vai fazer, inclusive a rainha. E de modo que a rainha também, ela é muito incrível, pessoal, a vida das abelhas, sabe?
Eu escrevi material aqui, mas é material. É, as abelhas, tem uma abelha que ela tem a responsabilidade de buscar o pólen, o doce, e às vezes elas viajam milhares de quilômetros, não milhões, milhares de quilômetros. Então tá, essas abelhas são as viajantes. É uma espécie específica. Então imagina que uma abelha sai da sua colmeia e viaja 15 quilômetros. Ela viaja 15 quilômetros. E aí ela acha um... Morre de cansaço? Oi? Não. Mas ela acha os zangões, por exemplo, são os defensores, né? Então, olha só, ela viajou 15 quilômetros e ela voltou depois. Como é que ela vai explicar para as outras abelhas, porque ela está cansada, ela não vai conseguir ir de novo. Como é que ela vai explicar para as outras abelhas aonde que está o local exato? Aí vocês vão ficar perplexos. Hã? Ou então ela deixa o carreirinho para ela seguir. Não, ela viaja pelo ar, não tem como deixar um rastro, não. Mas foi bem pensado. A pergunta é: Ela dá a direção para as outras abelhas. e como que ela faz isso? Boa, exatamente. Ela fala bem assim, você vai no prédio, vira à direita, vai reto no campo de flor, a forma mais da esquerda é a melhor. Aí as outras abelhas, tá bom. Ela tá tão cansada que não consegue. É basicamente isso que ela faz, só que ela não fala. Na verdade, ela faz uma dança zigue-zagueando, e essa dança é a rota em que as abelhas devem seguir. Então, ela dá o ponto de partida, o ponto de chegada, através de uma dança, e essa dança, as abelhas chegam no lugar perfeitamente, pode ser mais distante possível. Então, ela faz um zigue-zague na frente das abelhas lá, zigue-zagueia, zigue-zagueia, e aí deixa as outras irem. Isso não é fenomenal? Elas conseguem decorar. Hã? Abelha é muito fofa. Como é que é, Brenda? Elas conseguem decorar. E elas conseguem decorar com a dança, exatamente. Exatamente. Então, assim, pessoal, além das abelhas, tem uma formiga na África, acho que é no Egito, que é África também, não sei. Tem uma formiga no deserto, cara, que ela também tem uma matemática muito cabulosa. Mas eu não vou explicar hoje, não. Vou deixar para a próxima aula. Hoje eu vou deixar vocês pensar nas abelhas e nas cigarras. Tá? É isso, pessoal. E essas abelhas aí que decoram um caminho de 15 quilômetros e eu que esqueço onde que é a sala de geografia. Imagina. Só para você ver, né? Quando eu tava no meio dessa quarentena, eu tinha esquecido o nome de quase metade dos professores. Eu também, eu costumo decorar no primeiro bimestre, só que como não teve primeiro bimestre, eu realmente estou com dificuldade de saber quem que é quem. Os alunos, não vocês do BMEP, mas os alunos que não são do BMEP, eu ainda não sei, mano. Que eu decoro no primeiro mês. Pessoal, é isso. Deixa eu só terminar a gravação. Foi muito bom por hoje. Já já eu posto a aula. Um abraço.